Olá, amigos. Na reflexão passada, com o título Oração da Perfeita Alegria, onde abordamos uma história de Francisco de Assis, na região da Úmbria, muito bonita, onde ele tem um insight, onde ele conversa com o freilhão, o irmão Cordeiro, como ele chamava, a ovelhinha de Deus, e ele vai contando que ali ele está compreendendo verdadeiramente o que dá alegria para um trabalhador cristão. Nós comentamos que nós íamos apresentar na próxima reflexão, que seria essa que estamos gravando, um caso de Chico Xavier bem característico, que vai refletir aquele ensinamento de Francisco. É um caso que está registrado no livro chamado Mediunidade e Paz, editado pela Didier de Votuporã, escrito por Carlos Bacelli. Esse capítulo é a última página do livro, chama Mágoa do Senhor. Ouça que história linda, eu vou apresentar para vocês. Narra o médium mineiro, Chico Xavier. Eu estava atravessando um dos períodos mais difíceis da minha vida. Um companheiro muito querido havia nos deixado. E na soleira da porta de nossa casa, eu meditava a sós. Deixa eu só esclarecer aqui, o que havia nos deixado? Tinha desencarnado. Quando o Chico teve de sair de Pedro Leopoldo para Uberaba, ele foi acolhido por esse amigo, que era um médium, com uma capacidade psicográfica tão grande, que muitas vezes, tem até livro editado, muitas vezes ele escrevia um livro de André Luiz, em que um recebia uma página lá em Pedro Leopoldo e o outro ali em Uberaba. E depois a federação juntava as páginas e era a continuidade perfeita do mesmo assunto, porque era o mesmo espírito e os médios eram transparentes. Então Chico, já com 50 anos naquela idade, ele tinha aquela esperança, porque ele achava que ele ia desencarnar muito cedo, e talvez fosse. Ele tinha aquela esperança de que esse amigo fosse dar continuidade ao seu trabalho, fosse o médium que fosse continuar psicografando André Luiz e outros escritores da espiritualidade. Mas em determinado momento, então ele teve que mudar de Pedro Leopoldo, esse amigo convidou para morar consigo, ele morava sozinho, e nesse momento da história Chico foi abandonado por esse amigo. Ele resolve deixar o espiritismo, deixar o trabalho mediúnico, dirigir-se para outras funções, e o Chico está na casa que não é dele. E vocês vão ver na narração de Chico com muita dificuldade financeira, sem saber o que fazer. E nesse momento, então, nós vamos encontrar o que quer dizer o texto, Mágoa do Senhor. Então diz assim o Chico, então que ele estava ali na soleira da porta a sós. Imagina a tristeza de Chico. Naquele momento, diz Chico, se eu precisasse voltar à terra natal, Pedro Leopoldo, eu não possuía 5 cruzeiros no bolso para o ônibus. As lágrimas me escorriam pelas faces, e quando em meio a uma luz muito intensa, surgiu-me aos olhos a figura de um mensageiro espiritual, de elevada hierarquia, muito superior à condição de Emmanuel, que é o guia de Chico. Então Chico ali na soleira da porta viu aquele espírito iluminado numa condição espiritual muito acima do seu guia Emmanuel. E dizendo-me vir da parte do Senhor. Então o espírito de Chico veio a pedido de Jesus. Olha aqui, que encontro, naquela hora de dor. E ele começou a conversar comigo, diz Chico, interrogando. O Senhor, Jesus, solicita-lhe seja perguntado se quando ele levou a sua mãe deste mundo, deixando-o órfão aos 5 anos de idade, você teve mágoa dele? Surpreso com a sublime visita, respondi que não. E o mensageiro prosseguiu, como se conhecesse detalhadamente cada trecho do caminho que eu havia percorrido até aquele exato momento. Quando o Senhor o impediu de estudar, através daqueles que lhe dificultaram acesso aos bancos escolares,
negando-lhe as oportunidades que sonhava. Você teve mágoa do Senhor? E com o coração aos saltos eu afirmei que não, porque o Senhor sabe o que é melhor para mim. Quando Ele permitiu que você ficasse órfão pela segunda vez, subtraindo da sua presença aquela que foi a sua segunda mãezinha, deixando com 12 crianças para sustentar, com um reduzido salário, você teve mágoa do Senhor? Não, apressei-me a dizer, eu não poderia guardar mágoa alguma do Senhor. E o missionário celeste, continua Chico, sem qualquer pausa na voz, continuou discorrendo sobre os pontos mais delicados da minha existência atual, sempre repetindo a mesma questão. Você teve mágoa do Senhor? Quando perdeu a companhia de seu irmão José Xavier, que lhe era o apoio e o incentivo na doutrina ante o serviço a realizar, você teve mágoa do Senhor? Não, eu chorei muito e ainda choro, mas não senti mágoa do Senhor. Quando entre as flores que desabrocham no jardim promissor da mediunidade, surgiram os primeiros espinhos a lhe dilacerarem a alma, em forma de ingratidão e calúnia, você teve mágoa do Senhor? Não, repeli convicto, jamais tive mágoa do Senhor, a quem devo tudo que eu tenho e tudo que eu sou. Quando Ele afastou o casamento dos seus planos de felicidade e realização pessoal, você teve mágoa do Senhor? Aquele espírito conversava com Jesus e com Chico, ali que chorava ali na porta até aquele momento. Não, eu não posso me queixar de nada, pois eu tenho recebido bem mais do que eu mereço. Olha a humildade de Chico, né? E aí o Espírito diz assim, segundo Chico, e agora, quando depois de tantos anos, dedicando-se integralmente ao Evangelho, vê-se abandonado por aquele em que repousavam as suas esperanças no entardecer da vida, você sente mágoa do Senhor? Não. Respondi em lágrimas. Seja feita a vontade do Senhor. Estabeleceu-se então entre nós um silêncio que não ousei quebrar. Depois de rápidos segundos, como se estivesse comunicando-se telepaticamente com os planos de luz, o mensageiro concluiu, Chico, o Senhor manda dizer-lhe que doravante nada há de faltar. Não tenha receios, porque Ele providenciará tudo o que você necessitar para prosseguir servindo-o entre os homens aqui na Terra. Essa é a lição que Chico nos apresenta, muito semelhante à proposta que Francisco de Assis tinha tido naquela caminhada da região da Perúgia para o convento Santa Maria dos Anjos, quando ele percebe, tem aquele insight, Francisco de Assis, de que o que nós podemos doar de nós a Deus é essa resignação, é esse amor ao Pai, esse amor ao Cristo, embora as transitórias adversidades da vida. Vocês têm mágoa do Senhor? Guardemos essa reflexão.